Hoje, início do mês de julho, continua a profecia de Amós 5, 14 a 15, 21 a 24. Oremos pelas vítimas do furacão de ontem, do ciclone, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, o que é que diz esse grande profeta que luta contra a injustiça? Buscai o bem, não o mal. Diante de nós tem uma escolha entre o bem e o mal. Cada um de nós tem que escolher. Tanto o bem como o mal trazem consequências para a nossa vida católica e cristã. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. No hebraico, Haim. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Deus só assiste, Deus só protege aqueles que seguem a sua lei, aqueles que são justos. Não segue, não protege os iníquos, os ímpios. Quem são os iníquos e ímpios? Os que não seguem a lei do Senhor. E aqui ele denomina o Senhor dos exércitos, porque contexto de guerra, todo o Antigo Testamento tem um contexto de guerra. Exército aqui significa exército celeste, sol, lua, estrela. O Senhor criou tudo que existe, e exército mesmo material, de sentido de guerra. Odiai o mal, amai o bem. Aqui tem um jogo de palavras. Eu tenho que odiar é a maneira de dizer. Evitar o mal e fazer o bem. Restabelecer a justiça no julgamento. O Amós é o profeta da justiça de Deus. Não só justiça social, como dizem aí alguns teólogos, mas justiça em geral. Tá? Ele é contra toda injustiça, especialmente a injustiça que se pratica contra aqueles que seguem a lei do Senhor. Talvez o Senhor dos exércitos, segunda vez, exército celeste ou terrestre, se compadeça, tenha compaixão do resto da tribo de José. Quem é a tribo de José? É o reino de Israel, o reino do norte, que irá para o exílio. Ele está profetizando, e o reino do sul. Então, se deixarem as ações erradas se converterem, o Senhor ajudará. Se a humanidade hoje se converter, esse período aí de vírus se converter, o Senhor agirá mais profusamente na história humana. Por que não está agindo? Porque o homem se distanciou e tem que retornar para que Deus haja na história humana. Se compadeça da tribo de José, de Israel. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Então, Israel tem aquelas festas litúrgicas, religiosas, como a igreja hoje tem. Mas se eu não sigo a lei de Deus, se os cristãos não seguem a lei de Deus, Deus não aceita. De que adianta festejar todas essas festas religiosas se está em pecado mortal? Se não segue a lei do Senhor, nada. Melhor não festejar. Eu não aceito. Tá? Diz aqui o Senhor, aborreço toda festa litúrgica, cultual, religiosa, se não é sincera, se não parte de um coração sincero, se o povo não segue a lei do Senhor e luta pela lei do Senhor. Se me oferecerdes holocaustos, eles ofereciam holocaustos, pegavam lá um carneiro, um cabrito, matavam, metade da carne para o sacerdote, outra metade ofereciam em sacrifício.
matava e queimava, né? Então a fumaça do incenso ia até Deus, subia aos céus. Aquele era o sacrifício pelo pecado. E cada pecado tinha um seu sacrifício. No antigo Israel era assim. Mas não adiantava nada oferecer sacrifício se pecou, ofereceu e volta a pecar. Vai matar o rebanho todinho e aí Deus não quer. Ele quer a conversão. Esse sacrifício da antiga aliança o Senhor aboliu. Agora é o sacrifício da nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Com a sinceridade da nossa vida cristã católica, evitando toda hora o pecado. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações. Eu não aceito, né? E não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Não aceito nenhum. O senhor está dizendo, não adianta. Se não é de um coração sincero, eu não quero. Pode ficar aí com, né, a vaca, o boi, o carneiro, o cordeiro, eu não quero não. Até porque é o sacerdote que ganha a carne, né? Livra-me, né, da balbúrdia dos teus cantos. Nem o canto litúrgico o Senhor aceita. Então não adianta cantar, orar, rezar, se está em pecado, não. Não quero ouvir a toada de tuas letras, não quero escutar. Um povo que canta a Deus e é idólatra, um povo que canta a Deus e pratica o divórcio, relação contra a natureza, ideologia de gênero, destrói a natureza, legaliza a droga, aborto. Deus aceita o canto de alguém assim? Não. Se converta antes, para que o Senhor possa escutar. Que a justiça seja abundante, como água. Porque tinha água lá, né? Se não tivesse, né? E a vida honesta. Olha aí que coisa bonita, né? Como torrente perene. Torrente perene. Então, o que o Senhor quer hoje nessa leitura do Amós? Justiça. Não praticar a injustiça em nenhum nível. O que é injustiça? O pecado em si é injustiça contra Deus. Contra Deus, contra si e contra o outro. E quer a honestidade, a sinceridade do coração, que eu seja honesto. Tá? Que todas as minhas atitudes sejam voltadas para o culto do Senhor em um coração honesto e sincero que busca a Deus. É difícil ou fácil? Nem é difícil, nem é fácil. Se a gente quiser, consegue, né? É cada um aí querendo exercitar a lei do Senhor. Então, essa é a leitura do Amós hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por que eu digo ser louvado até no Antigo Testamento? Porque toda leitura, ser do Antigo, ser do Novo, tem que levar a Cristo. Ele é o cumprimento de toda a Escritura. Seja do Antigo, seja do Novo. Salmo responsorial. O salmo de hoje é o 49 do grego, o 50 do hebraico. O que é que diz a antífona? A todos os que procedem retamente, com o coração reto, correto, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Toda salvação vem de quem? De Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. O que eu tenho que fazer hoje? Né? Escutar. Qual é a recomendação de Deus por intermédio do salmista? Escutar. Em geral, a gente não quer escutar, a gente gosta de falar. Não, eu tenho que escutar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Qual é a primeira coisa que eu tenho que escutar? O Senhor é um só. Não idolatrar.
O primeiro pecado de Israel é a idolatria, presente hoje. Ouve Israel, eu disse, né? Eu testemunho contra ti. Aqui é um testemunho de Deus contra o povo dele. No dia do juízo, se eu tiver pecado, será o testemunho de Deus contra mim, contra o meu pecado. Eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, só eu sou o teu Deus. Torno a dizer, o pecado aqui é de idolatria. Não devo cultuar nada nem ninguém a não ser Deus. Não posso colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. E quando é que eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus? Se você segue uma ideologia contra a doutrina católica, isso é idolatria. Você está deixando a doutrina de Deus e deixando Deus para seguir um corpo de doutrina contra Deus. Existe. Qualquer sistema político que negue a liberdade humana é contra Deus. Então, idolatria. E quando é que eu coloco uma pessoa no lugar de Deus? Se eu sou casado, contraí uma aliança com Deus, ali com Deus, né? O marido deixa a esposa deixa o marido por outra, idolatria. Pode não. Na Igreja Católica não. Então hoje é muito frequente a idolatria, né? Ou a nível político, econômico, social, né? É colocar uma ideia, um sistema aí qualquer, uma pessoa no lugar de Deus e seguir aquilo ali. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios. Só que o Senhor não quer mais o sacrifício da antiga aliança, porque agora é sacrifício no corpo e no sangue de Cristo. Pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso do novilho de tua casa. Não quero teu sacrifício, Israel. Por quê? Porque Israel está idolatrando. Então, de que adianta oferecer sacrifício a Deus se eu estou seguindo outro Deus? Não adianta, isso é hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia, ele não aceita. Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Eu não quero. O Senhor está, é claro que está dizendo que não quer. A todos os que procedem retamente, mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem. Então, para que tu vai matar um animal? Ele é meu. E tu não és sincero, tu estás idolatrando. E os animais que estão nos montes aos milhares. Tudo é de Deus aos milhares. Tudo pertence a Deus. Para que matar o bichinho se tu está idolatrando? Conheço os pássaros que voam pelos céus. O Senhor conhece tudo. Os peixes do mar, ele criou, aves do céu, tudo. Tudo saiu da mão de Deus. E os seres que se movem pelos campos. Todos os animais pertencem a Deus. Então ele vai querer um sacrifício de alguém, matar o bichinho e idolatrar? Não. Deixe o bichinho vivo, melhor. Não te diria se com fome eu estivesse. Aí imola o animal, oferece a Deus, dá ao sacerdote a outra parte da carne e continua idolatrando? Por acaso Deus está com fome aí, não sei o quê? Não. Porque é meu universo e todo ser. Não quero nada. Não quero nada agora de ti. Sacrifício da antiga aliança. É isso que ele está dizendo. Porque é um sacrifício de hipocrisia. De alguém que não quer se converter. Porque é meu universo e todo ser. Por acaso comerei carne de touro? Por acaso eu quero esse sacrifício aí?
beberei acaso o sangue de carneiro? Não quero nem sangue, nem carne, nem nada. Agora o sacrifício é no sangue do meu Filho de Deus. É o sacrifício de Cristo. Para quê? Para tirar o pecado da humanidade, que tem que se converter. A todos os que procedem retamente, segundo a lei de Deus, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos? Por que é que tu repete minha lei? Por que é que tu decoras minha lei? Por que que reza o Pai Nosso? Por que que reza a Ave Maria todo dia e está idolatrando? Melhor não rezar não, fica calado. E trazer minha aliança em tua boca. Por que é que tu diz que és fiel se não é? Se não é isso. Então, sinceridade no nosso culto. Cada um de nós aqui que participa todo dia da Eucaristia tem que lutar para não estar em pecado. O Senhor só escuta a nossa oração de um coração que está na graça dele. E da antiga aliança ele não quer. Tu que odiaste minhas leis e meus preceitos. Tu não segue preceitos, tu não segue a lei de Deus. Para que dizer que segue? Mostrar aos outros aí que segue. O fariseu lá que, Senhor, eu te louvo, não sei o quê. Louvar. Mas não está seguindo a lei de Deus, para que louvar? Tu que odiaste minhas leis e meus preceitos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Então, quem não segue a lei do Senhor não pode oferecer sacrifício ao Senhor. Sacrifício da antiga aliança, todos estão abolidos. O Senhor não aceita mais, porque Israel idolatrou, foi para o exílio, e o Senhor não aceita. Pronto. O sacrifício agora é da nova aliança. E nós, da nova aliança, ele só aceita o sacrifício de um coração purificado, que pediu perdão a ele. E cada dia luta contra o pecado. Não estou dizendo que a gente é perfeito, não. Eu estou dizendo que tem que lutar pela perfeição. E não está em pecado mortal. Ao menos não está em pecado mortal. Aí sim pode participar do sacramento. E quem está pode comungar? Mortal? Não. Tem que se confessar antes. Hoje em casa não tem sacerdote, você confessa a Deus. E é comunhão espiritual. Mas agora em julho, Deus querendo, as igrejas irão abrir. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salvação vem de quem? De Deus. Evangelho hoje, Mateus 8, 28 a 34. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram a seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo
inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho que eu vou refletir hoje sobre esse evangelho. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado acontece, para quem acredita, né? O Senhor chegou a outra margem do lago. Recordem que chegou uma grande multidão lá, perto de Cafarnaum. Ele não queria conversa naquela hora lá com a multidão. Entrou no barco, foi para o outro lado. Na travessia do lago, teve aquela tempestade ontem, esse ciclone aí. O Senhor acalmou e disse que os discípulos lá não tinham fé. Agora ele chegou do outro lado do lago. E é um lago muito grande, o lago de Genezaré. Quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, Gadareno, é a região grega. Lá se falava grego. Ali tinham 10 cidades de língua grega. Decapoli, 10 polis, cidades, 10 cidades gregas. Quando o Senhor nasceu, lá no território de Israel, que não era um grande território, se falava 5 línguas. Grego, aqui, hebraico, lido na sinagoga, aramaico, língua oficial dos judeus, latim dos romanos e um dialeto nabateu. Ouviram falar da cidade de Tebas? É de lá esse dialeto nabateu. Então eram 5 línguas diversas num território pequeno. O equivalente, você ir daqui até Quixadá, o Canidé, aqui falando português, lá inglês. Né? Então mudava tudo. 5 línguas diferentes, irmãos. E um território bem pequenininho. Jesus falava o que? Aramaico. Tem palavra aqui que ele fala aramaico. Eli, Eli, lama, sabachthani, aramaico. Tá? Em hebraico, Elohim, Elohim, lema, azavtani. É muito parecido. Ele falava então aramaico. Ele lia em que? Hebraico. Então, certeza, nosso Senhor conhecia hebraico e aramaico. Certeza. Porque a gente vê ele falando em aramaico, e lá em Lucas 4, na sinagoga, na Galiléia, em uma sinagoga lá na Galiléia, em Nazaré, ele entrou e leu o profeta Isaías 61, de 1 a 4. Leu em que língua? Hebraico. Por quê? Porque era a língua que eles liam a Torá, a lei. Então, com certeza, nosso Senhor, ele conhecia hebraico e aramaico. Pelos evangelhos, só posso concluir isso. Falar latim, não falou nenhuma palavra em latim. Falar em grego, não falou nenhuma palavra em grego. Nabateu, nenhuma. Então, eu posso concluir que ele conhecia o hebraico, porque leu, e o aramaico. Posso concluir dos evangelhos. Está claro o que eu estou dizendo? Mas aqui ele está no território do grego. Tá? E vocês vão ver, não falou uma palavra em grego. Por que não expulsou o demônio em grego? Né? Porque quando ele ressuscitou aquela menina lá, ele disse, Talitá cumi, aramaico. Quando estava na cruz, recitou em aramaico. Tá? Beiadirraf, Kidaruhi, Paditoti, Adonai Elemet, ou então hebraico. Ele conhecia a lei. Ele respondeu ao Satanás lá em Mateus 4, citando a lei. Em quem? Em hebraico. Então chegou a outra margem do lago, ao outro lado do lago.
na região dos Gadarenos, dos gregos. E vieram ao seu encontro 2 homens endemoniados, possuídos pelo demônio. Hoje tem gente, teólogo inclusive, que diz que o demônio não existe. Então, aquela história. Ou eles são cegos, né? Ou não sabem ler, ou não quer ler. Se são cegos, coitado, a gente reza, né? Para que eles consigam ler. Se não querem ler, não querem entender, aí é com eles. Porque o Evangelho coloca a existência do demônio e a expulsão. E tem outras razões muito sérias, né? Muitos dizem que é negócio de cura aí, que expulsão do demônio é cura, não é demônio não, é cura. E por que é que o verbo grego para curar é um e para expulsar é outro, se é tudo cura? Quando o Senhor cura alguém, o verbo terapeuo em grego, daí vem terapia, né? Terapia é a palavra grega, quer dizer, vem do grego. E o verbo para expulsar é ekbalo, balo, o excelton, saiu. Por que se tudo é cura? Porque é que o grego utiliza um verbo para curar e outro para expulsar? Porque são 2 realidades diferentes. Será que o teólogo aí não estuda não grego? E por que eu estou citando o grego? Porque foi escrito em grego, o novo, todinho foi. Era a cultura dominante. Tá? Hoje seria escrito em inglês, né? No ocidente é aqui em inglês. Essa é uma razão, porque o verbo é diferente. E você tem vários versículos, Mateus, Marcos, dizendo assim: Jesus curava os doentes e expulsava os demônios. Esse aí é uma conjunção aditiva, ele acrescenta algo, aditivo, acrescenta algo. Então, ele curava e expulsava. Essa é a segunda razão. 2 realidades diferentes. Tem outra? Tem. Quando ele cura, tudo é tranquilo. Chegou lá na casa do Pedro, a sogra dele estava doente, curou. Ela se levantou, começou a fazer o que tinha que fazer. Quando curou lá o servo do oficial, teve grito lá? Não. Alguém caiu no chão, gritou, esperneou, espumou, nada. Então, quando ele cura, é tudo tranquilo. O Senhor diz, está curado, então coloca a mão lá. Tá. Ou então não toque em ninguém. E ele cura pela palavra. A única coisa que é igual a curar e expulsar é que é tudo pela palavra. Mas quando cura, tudo tranquilo. Não tem nenhuma manifestação. E quando ele tira o Satanás, eita, a confusão é grande. Eles gritam, esperneiam, caem no chão, espumam. E o nosso Senhor ordena que eles saiam. Na cura ele ordena alguma coisa? Nada. Ele só cura. Quando ele tira o cão, na expulsão, ele ordena. Se ele ordena, por quê? Porque tem alguém lá dentro da pessoa. Então, esses teólogos aí da libertação, que não acreditam, vão estudar o grego. Eu estudei, 12 anos. Vão estudar o grego. E quando é que acontece uma possessão diabólica? Acontece ainda hoje? Eu fiz o curso de exorcismo em Roma. De Fortaleza até agora só eu fiz esse curso. Eu estava lá, né? Então lá a gente aprende muita coisa no curso de exorcismo. Quando é que acontece a possessão? Quando alguém livremente se consagra ao Satanás. Até por brincadeira é. Se alguém livremente, até mentalmente, se consagrou, está possesso. Quando eu retornei, cheguei em Fortaleza em 2015, peguei já 4 casos de possessão. 5. Hoje a igreja, não, todo sacerdote é exorcista. Todo sacerdote, antes de ser ordenado, ordenação, ele recebe o grau, ministério do exorcismo. Mas hoje na igreja católica, só
pratica, só exercita o ministério quem tem autorização por escrito do bispo do local. Aqui é Dom José Antônio, ele tem que autorizar por escrito cada caso. Então hoje qualquer sacerdote pode fazer? Não. Ele tem um ministério, mas não pode, porque hoje só com autorização por escrito. Agora se ele é de uma diocese para outra, lá ele pode fazer, em outra, só se o bispo de lá der autorização. Então cada caso tem que dar autorização por escrito. Isso é um ponto. Outro, então eu já disse, então alguém se consagrou na Itália. Eu peguei uma garota e ela disse que se conseguisse um emprego, se oferecia a ele. Ofereceu e estava possessa, né? Bem, muita gente aí que vê esses filmes aí de Satanás, não veja não, porque aquilo tem manifestação do Satanás. Na hora que você está vendo, tem manifestação dele. Tá? Então, aqueles filmes lá, coloca coisa assim fantástica, né? A pessoa muda de voz, sobe em parede, voa, não sei o que. Pode acontecer? Pode. Já vi muita gente mudar de voz, né? Uma vez eu cheguei assim perto de uma pessoa, né? Que ela não tinha me visto entrar. Aí quando eu cheguei assim, nas costas dela, que eu coloquei a mão, ela sem me ver disse: o que tu queres de mim, Fernando César? Eu sou Fernando César, né? Então algumas coisas tem. Mas é essencial que tenha essa manifestação? Não. O pior demônio não é o que manifesta nada, não. É o que fica calado em silêncio. Lá em Roma também eu tive com os maiores exorcistas. Eu exercia lá o ministério com outro exorcista lá. Estive com Gabriel Amorto, né? Me confessava com ele, ele se confessava comigo. Nós rezamos juntos 3 vezes. Exorcismo é. E uma das conversas com ele foi essa. Ele disse: padre, dizendo para mim, padre, o pior demônio não é aquele que grita, não. Nem que espuma, nem que sai do canto, nem que sobe parede, nem nada, não. Nem que muda de voz, não. Qual é? É o que não fala nada. Por quê? Porque quando ele começa a se manifestar, ele perde poder para o exorcista. Então é melhor para ele que não fale nada. Quando ele começa a se manifestar, o exorcista vê a fraqueza dele. Então ele tem raiva disso, daquilo. Aí começa a provocar para tirar ele. Então o pior é o que não diz nada. Porque está calado, você pensa que a pessoa está boa e não está. Então esse ponto. Tá? Não é o grito que os filmes colocam, não. Nada disso é a presença dele, não. Tudo pode ser psicológico? Pode. Mas o psicológico não anula o Satanás. Isso é outro ponto. Alguém que está possesso deve procurar ajuda psicológica? Claro. E mesmo que não esteja possesso, que tem alguma manifestação do Satanás? Claro. Mas se está possesso, nenhuma psicologia cura. Tem que tirar. E tem que tirar pelo exorcismo. Então, a psicologia pode ajudar. Por quê? Porque quando Satanás entra em alguém, ele deixa sequelas psicológicas graves na pessoa. E até aquelas que não estão possessas, porque tem vários graus, o último grau é a possessão. A pessoa pode estar infestada, tentada, provada, isso alguns falam em 7, 8 graus aí. Afetadas, então tem gente que está muito tentada, o Satanás está muito perto dela, então pode causar distúrbio mental, pode. Muito distúrbio mental hoje, de exorcismo, pederastia, de coisas contra a natureza, o Satanás está por trás, sugerindo lá a pessoa, oprimindo, opressão é outro grau, muito forte. Então tudo isto deixa sequela psicológica na pessoa, deixa. Muito grave.
Pode procurar um psicólogo, se é um psicólogo bom, sim. A psicologia vai tirar? Não. Ela vai ajudar você a entender, né? Desde que ela não se coloque contra. Se o psicólogo dizer isso aqui tem nada a ver, não, Satanás não existe, aí não vai não. Não é a área dele dizer se existe ou não existe, ele fica na área dele lá. Então, se está possesso, tem que ser exorcizado ou exorcizada a pessoa. E até que não esteja, se está com influência, tem que fazer oração de cura e libertação. E aqui entra o terceiro ponto. Qual é a diferença entre o exorcismo e a oração de cura e libertação? Primeiro, o exorcismo só para quem está possesso. Quem está possesso, eu já disse, quem se ofereceu, que se consagrou, vai para macumba, sei lá o que, se consagrou, possesso. Tem exorcista que diz que não precisa nem se consagrar, que se alguém consagrar alguém, esse alguém consagrado está possesso. Eu não aceito isso, mas tem gente que aceita. Ou seja, alguém vai lá para macumba lá e faz um trabalho para o outro está possesso. Para mim não está. Só se você entregar sua vontade, sua liberdade ao Satanás. Você pode estar opresso, possesso. Mas tem exorcista que pensa que sim. Bem, qual é a diferença então entre oração de libertação e exorcismo? No exorcismo, o exorcista ordena ao Satanás que saia. Retira-te. Se é uma ordem, é exorcismo. Na oração de cura e libertação, tem ordem? Não. Na oração de libertação, o sacerdote ou o leigo pode fazer a oração de libertação? Pode. Exorcismo? Não. Pode não. Só com autorização do bispo, senão não pode não. Então, na oração de libertação, o leigo ou o sacerdote ora, coloca a mão, né, em geral coloca, ou diante do Santíssimo, eu tenho feito aqui, e pede a Nosso Senhor, pede ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que tire o Satanás. Pede a São Miguel. Em geral, a oração é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por intercessão de São Miguel, Maria, aí pode invocar qualquer anjo, qualquer santo bom. Anjo bom e santo. Mas não ordena que saia o Espírito. Você pede, Miguel, liberta. Senhor, liberta essa pessoa. Essa é a diferença entre oração de libertação. No exorcismo, o exorcista, que tem que ser um padre, com autorização por escrito, ele ordena ao Satanás que saia. Essa diferença é. Então você que é leigo pode fazer exorcismo? Não. Você pode orar pela libertação da pessoa. Pedir a Deus, um anjo, um santo que tire o Satanás. Mas não ordene. Por quê? Porque se ele sair, se ele se enfesar e sair de lá e entrar em você, como é que fica? Você está na desobediência se você fizer. E numa luta dessa, a nível espiritual, é bom não estar em pecado, não. Você fica mais suscetível de ele entrar em você. A desobediência é um pecado. Então não faça oração de exorcismo. Libertação pode. Chegou ao outro lado do lago, tinha 2 gadarenos. Vieram-se com 2 homens possuídos pelo demônio, saindo do túmulo. Aqui eles moravam num túmulo, diferente de uma cura, que é tudo tranquilo. Aqui não tem nada tranquilo. Você já está vendo aí que já mora no cemitério, eles lá. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Segunda coisa, violência. Olha a diferença de uma cura. Cura não tem nada de violência, não tem nada de cemitério, nada, tudo tranquilo. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar do tempo. Outra característica num exorcismo é que o demônio conhece Nosso Senhor. E é interessante notar que ninguém conhece Nosso Senhor, só o demônio.
Os discípulos não conhecem, ele ficou na dúvida, né? Acordaram ele na hora da noite lá, porque, quer dizer, não tinham fé. Eles não acreditavam não, em Nosso Senhor, né? Então, só quem conhece claramente Nosso Senhor, em Marcos, nos Evangelhos, é Satanás. Porque ele viu que era o Filho de Deus. Que estava ali para quê? Para atormentar ele. Para condenar quem? Satanás. A única pessoa que Nosso Senhor condena é Satanás, que já está condenado. E condena porque já está condenado. A nós, Nosso Senhor não condena. Ele julga. Satanás está condenado. E porque está condenado, quer condenar toda a humanidade com ele. Já estou, né? Já estou desse jeito, então vou levar outros. É assim, ele é assim. Cuidado com esse encontro com Satanás. Não queira nada com ele. O que tem a ver conosco? Filho de Deus. Reconhece até que é filho de Deus. No Evangelho só Pedro reconheceu. E foi numa hora lá, um momento, né, de revelação. E foi domingo agora, Mateus 16, né? 18. 16, 18. Tu vieste aqui para nos atormentar? Claro, nós só atormentamos ele, claro. O reino do nosso Senhor é contrário ao reino dele. O reino dele que é morte, destruição, vírus. Esse vírus aí é dele, Satanás. A gente com o nosso pecado e eles, tudo junto. O pecado aproxima a gente de quem? Deles. E a graça de Deus nos afasta do Satanás. Maior proteção contra Satanás, qual é? Graça de Deus. Vida de sacramento. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. A certa distância deles, tinha um bocado de porco. Na Sagrada Escritura, o porco é um animal, era considerado um animal impuro. Isso no antigo Israel, na antiga aliança. Nosso Senhor vai mandar os espíritos que estão aqui, nesses dois, saírem e entrarem nos porcos, porque o porco era considerado um animal impuro. Depois Paulo vai dizer que tem nada a ver. Uma carne de porco é muito boa, né? Eu gosto muito. Né? Mas era considerado um animal impuro. Por isso que o impuro, o espírito impuro, vai para um animal impuro. Aqui é o sentido. Esse porco é a impureza do Satanás que está aqui, ou de algum dos dois dele ou mais, né? Aqui são vários, né? Eles são impuros e vão entrar em animais impuros. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Muitos. Né? Os demônios, não eram um ou dois, muitos. E pode. Uma pessoa pode ter? Pode. E quando ele sai, se a pessoa voltar à vida de pecado, ele pode retornar àquela pessoa e trazer com eles outros. Eu já vi isso. 85 lá com o Padre Caetano. Eu ajudava ele lá na oração de cura e libertação em 85. Os demônios suplicavam ali. Se nos expulsas, ele já tinha um sentido que ia ser expulso. Porque não, o senhor chegou lá e estavam lá, não dá certo, não, o senhor tira tudo. Ele olhar que alguém está com Satanás, ele tira. A gente consegue perceber? Consegue. Depois de um certo tempo em oração, a gente consegue discernir se a pessoa está com Satanás ou se é só cura e libertação. Pela oração e o discernimento a gente conhece. Eu conheço se alguém está com Satanás ou é só libertação. Como é que eu conheço? Por oração de imposição de mãos. A gente consegue discernir. Se nos expulsas, manda-nos para os porcos. Eram muitos. Jesus disse: sai! Ordenou. Aqui é o exorcismo. Ordenou. Quando ordena, exorcismo. Ide. Os demônios saíram
e foram para os porcos. Toda a manada, 50, 60, não sei quantos tinham lá, atirou-se monte abaixo para dentro do mar. Imagina aí. Era uma colina, pulou tudinho para dentro do mar. Mais de 50 porcos. Para dentro do mar, afogando-se nas águas. E afogou tudo. Quando afogou, morreu o porco e o espírito saiu. O espírito do mal, ele morre? Não. Ele é um espírito. Por isso que ele pediu para entrar dentro de um porco. Por quê? Porque ia jogar os porcos dentro do mar, os porcos iam morrer e eles iam sair. Os homens que guardavam os porcos fugiram. É claro. O porco não era dele, né? E tinha que prestar conta. Deviam prestar conta, quer dizer, deviam pedir o dinheiro para o Satanás, né? Dos porcos mortos, né? Fugiram, indo até a cidade, contaram tudo. E contaram tudo lá. Os dois que estavam possuídos, que moravam lá no cemitério, gritaram, não sei o quê. Jesus veio, expulsou tudo, caiu tudo no mar e morreu. Qual seria a sua reação? Corria na hora, não? Corria de longe. Só que eles correram para se encontrar com o Nosso Senhor. Quando contou lá a história, correu toda a cidade para se encontrar com o Nosso Senhor. Mas para acolher, quando o viram, pediram: vai embora, vá, não fica aqui não. Que depois vai matar as galinhas, tudinho, o resto, né, os carneiros e tudo. Pediram a Nosso Senhor que saísse de lá. Aqui tem dois motivos. Um, que aquela região era do grego, não era judaica. E Nosso Senhor veio para as ovelhas da casa de Israel. Não foi primeiro por grego, não. Segundo, estavam tudo assustados. Quem é esse aí que chega aqui, tira o Satanás, grita e tudo? Não é? E eles entram um bocado de porco aí e matam tudo. Mas se acontecesse hoje, se eu chegasse numa fazenda em Canindé com 40 vacas e expulsasse Satanás, entrasse as vacas, tudo morresse. Entrasse dentro de um rio, no canal aí do trabalhador, né, que está chegando água, e morresse tudo. A confusão era grande. Mas aqui o sentido é esse. Era uma região grega, não era a hora dele se manifestar aos gregos. Então, pediram que ele saísse de lá. Segundo, estavam muito assustados. Então, aqui eu expliquei um pouco essa diferença entre exorcismo e oração de libertação. Exorcismo e cura. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Leigo não pode fazer exorcismo.